O milionário chora ao ouvir um morador de rua cantar enquanto limpa seu carro na rua. Era uma manhã como outra qualquer na capital opulenta de um país onde as luzes brilhantes ofuscavam a dura realidade. Ricardo, um milionário de olhar vazio, dirigia seu luxuoso carro que reluzia sob o sol. Por fora, tudo parecia perfeito. Um homem de negócios bem-sucedido, cercado de riqueza e status. Mas por dentro, a solidão e o vazio o consumiam lentamente. Ele era, ironicamente, uma ilustração perfeita do que a riqueza poderia fazer: isolá-lo em sua própria jaula de ouro. Enquanto ajeitava sua gravata de seda, ele parou para deixar o carro na lavagem. Ali, à sombra de um viaduto, estava Samuel, um homem de olhos tristes e voz potente, que cantava melodias que ecoavam pelas ruas. Samuel, um morador de rua que enfrentava os ventos frios da cidade, tinha um talento que poucos notavam. Hoje, porém, uma canção de saudade pairava no ar, e Ricardo, em sua rotina cinza, não pôde evitar prestar atenção. A canção que fluía da boca de Samuel era uma homenagem à sua filha perdida. A letra, cheia de dor e amor, atravessou o espaço como uma flecha. Cada nota parecia atacar as feridas abertas de Ricardo. Ele gelou, o aperto no peito se intensificou e um nó se formou na garganta, forçando-o a reprimir lágrimas que ele pensou terem secado. Samuel, ao cantar, trouxe à tona memórias esquecidas de seus próprios dias brilhantes. Antes de tudo desmoronar, ele havia sido um homem de família, com sonhos e esperanças. Agora, as ruas eram seu lar, e cada canção era uma cápsula do tempo, uma conexão com o que ele perdera. A emoção reverberava, e por um momento, ambos os homens, de mundos opostos, estavam interligados como o fio delicado da dor e do amor. Mas a cena despertou não apenas o calor da empatia. De repente, o passado sombrio de Ricardo retornou em forma de um rival, Carlos, que surgira das sombras com uma intenção vil. Carlos queria destruir a imagem de Ricardo, revelando segredos que poderiam acabar com a reputação que ele tinha construído meticulosamente. Enquanto isso, o canto de Samuel apenas crescia em intensidade, misturando-se ao caos que começava a se formar ao redor deles. A multidão passou a murmurar, alguns observando com reprovação, enquanto outros se contorciam de compaixão. A tensão no ar era palpável. Um milionário e um morador de rua, seus destinos agora entrelaçados de maneira inesperada. Ricardo se viu em um dilema. Deveria continuar afundado em suas aparências ou encontrar a coragem de se abrir para a autenticidade que a canção de Samuel incitava? Foi então que, no calor do momento, a pergunta surgiu como um trovão em sua mente. Ele encontraria a força para mudar sua vida e a de Samuel, ou as sombras do passado o manteriam preso em sua solidão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele instante de tensão entre música e murmúrio, o canto de Samuel subitamente atingiu um clímax. Uma nota alta, dolorida, ecoou como um grito estridente e, de repente, um som abafado cortou o ar.
A multidão pareceu congelar. Um carro em alta velocidade avançou pela rua, descontrolado, com as rodas gritando na tentativa de parar. O choque foi instantâneo. O veículo bateu em cheio na esquina, enquanto o motorista, visivelmente embriagado, perdia a luta pelo volante. O impacto foi ensurdecedor. O som de metal retorcido se misturou com os gritos de terror da multidão. Ricardo, que até aquele momento se deixava levar pela intensidade da canção, virou-se, os olhos arregalados, apenas para notar que Samuel havia sido abalroado. O corpo do homem foi projetado para longe, como se um boneco de pano tivesse sido jogado ao vento. A cena ficou em câmera lenta. O rosto de Samuel, antes tão sereno ao cantar, agora apresentava uma expressão de dor pura. Ele caiu ao chão, o corpo contorcido e a expressão desesperada. Ricardo ficou paralisado, um nó se formando em sua garganta. O frio na espinha se transformou em um pânico avassalador. Ele não sabia o que fazer. A multidão começou a se agitar. Alguns tentando ajudar, outros simplesmente chocados com a cena horrenda. Mas o que aconteceu em seguida virou tudo de cabeça para baixo. Ricardo, ainda em estado de choque, percebeu que Carlos, seu rival, estava entre a multidão, rindo com um ar de satisfação. "É isso que você merece, Ricardo", ele gritou, a voz cortando o ar em meio ao caos. Mas não parou por aí. Carlos avançou e, em gesto ousado, empurrou um homem que estava se agachando para ajudar Samuel, revelando uma pequena televisão portátil no chão. Uma transmissão ao vivo. Os ângulos da câmera mudaram, capturando o momento em que Samuel estava no chão, e a narração começava a ecoar pelas ruas. Milionário Ricardo em choque enquanto um morador de rua é atropelado. A narração era implacável, expondo a cena ao mundo. As redes sociais começavam a se incendiar. O impacto do acidente e a traição de Carlos revelaram algo muito mais profundo. Samuel não era apenas um homem sem teto que cantava. Ricardo percebeu, em meio ao caos, que a música de Samuel continha um eco de sua própria vida. A letra que ele cantava, aquela canção dolorosa, falava não apenas da filha perdida de Samuel, mas também de seus próprios arrependimentos e do que ele havia sacrificado por sua ambição. Mas a reviravolta não terminou. Quando as sirenes da polícia começaram a ressoar, uma mulher apareceu no meio da multidão, correndo até o corpo de Samuel. O olhar dela estava cheio de desespero e reconhecimento. "Papai!" ela gritou, um rugido angustiado que cortou o ar como uma faca. Todos pararam. Ricardo ficou paralisado, a mesma pergunta ecoando em sua mente. Como Samuel, o morador de rua, poderia ser o pai da garota que agora se precipitava em direção a ele? Um silêncio pesado pairou no ar. Olhar de amor e tristeza. A verdade pairava como uma sombra sobre a multidão perplexa. Cada pessoa ali sabia que algo inescrutável e devastador havia sido revelado. E enquanto a mulher abraçava Samuel, Ricardo ficou sem palavras, paralisado em uma revelação que desmoronaria tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo, sobre Samuel e a vida que os dois levavam. Como isso? O que viria a seguir? A vida deles nunca mais seria a mesma. O silêncio tomou conta da rua. O grito da mulher reverberou como um trovão. O mundo ao redor desapareceu, reduzido a uma bolha de dor e desespero. Ricardo, paralisado, sentiu a vida escorrer pelo chão. Ele não sabia como agir. As sirenes se aproximavam, um isqueiro queimando rápido, queimando tudo. "O que está acontecendo?" O grito cortante fez todos encararem a mulher que se ajoelhava ao lado de Samuel, com os olhos marejados. Aquela dor era palpável, e a multidão solene acompanhava feito testemunhas em um tribunal de angústia.
Mas logo, uma nova camada de confusão se precipitou sobre a cena caótica. Você não pode estar aqui! Bradou uma voz familiar. Uma figura surgiu na multidão. Era Juliana, esposa de Ricardo. Ela havia chegado correndo, o rosto pálido, os cabelos desgrenhados. Seu olhar fixou-se na mulher que chamava por Samuel. O caos se intensificou com esse novo ingrediente. Quem? É você? Ricardo perguntou sem pensar, cada palavra uma tentativa de entender. O que você sabe sobre ele? A confusão se transformou em frustração. Ricardo nunca imaginou que sua vida pudesse ficar ainda mais complicada. Esse é o pai da minha filha! Meu pai! Gritou a mulher, o desespero em sua voz. E como um cabo desencapado, tudo explodiu. A revelação estava na sua cara. Ricardo sentiu o sangue rarear e seu coração pulsar cada vez mais rápido. Ele decisivamente revirou seu passado, tentando conectar os pontos que agora pareciam inatingíveis. Pera, a ficha começou a cair. Você não pode ser a filha. A acusação cortante, cheia de incredulidade. E então, a mulher respondeu com um olhar que combinava. Amor e dor. Sim, ele é meu pai. E você tirou tudo dele. Me fez perder meu lugar. A multidão murmurejou, espantada pelo embate emocional. Ricardo se viu sufocado, como se a pressão do mundo estivesse sobre seus ombros. O que você quer de mim? A pergunta saiu em um sussurro desamparado, queimando na ponta da língua. Juliana, de pé, tentou intervir. Ricardo, não é a hora para isso. Mas ele não ouviu. O eco da traição soava bem mais alto. Quando eu mais precisei de você, você estava ausente, sempre focado no seu próprio mundo. E agora? Agora o que vai fazer? Um outro som se ergueu. Um círculo de comentários, fragoroso e inquieto. A moral da multidão olhava, julgando, avaliando o caráter daquele homem que se apresentava em cena. No entanto, não era apenas a vida de Samuel que estava em jogo. Agora, os segredos pesavam sobre todos, como uma nuvem de tempestade. A tensão crescia. No meio desse emaranhado de verdades e mentiras, Carlos sorria. Ele sabia que a reviravolta seria mais do que fatal. Ele havia cultivado essa raiz de discórdia com paciência. Ricardo teve um embrulho no estômago ao perceber que tinha sido o peão em um jogo ainda maior. Algo que ia além do que ele imaginava. Um grito cortou a atmosfera. Chamem uma ambulância. E a multidão balançou. Samuel ainda estava no chão, privado de vida, e o tempo parecia se arrastar enquanto todos esperavam um milagre. Ricardo olhou mais uma vez para a filha de Samuel. Sua expressão exibia um terror profundo que o atingiu como um soco. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia quem era mais um caos, ele ou todos eles. Ainda assim, a verdade pairava no ar. Polvo invisível que os envolvia, um vestígio da história que poderia transformar não apenas aquele momento, mas a trajetória de vida de todos ali. Enquanto a sirene se aproximava, os olhares pesados da multidão se voltaram para Ricardo, e a pergunta ressoava: seria ele capaz de ressurgir das cinzas da sua própria dor e egoísmo? O mundo estava em suspense, e tudo poderia mudar a qualquer instante. O silêncio tomou conta da rua. O grito da mulher reverberou como um trovão. O mundo ao redor desapareceu, reduzido a uma bolha de dor e desespero. Ricardo, paralisado, sentiu a vida escorrer pelo chão. Ele não sabia como agir. As sirenes se aproximavam, um isqueiro queimando rápido, queimando tudo. O que está acontecendo? O clamor cortante fez todos encararem a mulher que se ajoelhava ao lado de Samuel, com os olhos marejados. A dor dela era palpável. E a multidão solene assistia como se fossem testemunhas em um tribunal de angústia. Então tudo ficou em silêncio novamente.
o ar pesado, enquanto Ricardo apenas observava incrédulo, sem saber o que fazer ou dizer. Nesse instante, algo atingiu a multidão como um raio. Uma figura conhecida surgiu da esquina, andando de forma decidida. Era André, um amigo de longa data de Ricardo. Ele estava pálido, com um olhar que expressava urgência. Ele se aproximou, olhando diretamente para Ricardo. É verdade? É mesmo verdade? O que você fez com ele? A pergunta cortou o ar. A multidão, que observava em silêncio aturdido, começou a murmurar. Ricardo, confuso, disparou. O que você está dizendo, André? Do que você está falando? A expressão no rosto de André não deixava espaço para dúvidas. Ele se aproximou ainda mais, como se quisesse que todos ouvissem. A verdade que você esconde. Todos sabem. Os olhares agora se voltaram para Ricardo. O que ele havia escondido. O nó na garganta dele parecia se apertar mais. Ele sentiu um turbilhão por dentro, a raiva e o medo se misturando. Isso não tem nada a ver com... Mas as palavras foram engolidas pelo clamor da mulher ao lado de Samuel, e as sirenes se aproximavam cada vez mais. Você acha que tem como escapar? A vida de Samuel se foi por sua causa. Foi você quem destruiu a vida dele, disse André, sua voz elevada, preenchendo a praça. A verdade da acusação dele pendia no ar, pesada como ferro. O que ainda não estava claro para Ricardo era por que ele se sentia culpado. O que havia feito? Samuel sempre. Foi um pai maravilhoso, mas você... André parou, ganhou fôlego, e então, em um grito que fez o mundo parecer parar, continuou. Você fez isso. Você o tirou do caminho. Você fez ele perder tudo por causa das suas ambições. Sei que você teve um papel nisso. Aquele golpe foi... A palavra golpe ressoou como um extintor de incêndio, roubando o ar do peito de Ricardo. Ele enceava o passado, borrões de uma história que ele tentava esconder. E agora, como uma bolha estourando, tudo vinha à tona. Você não sabe do que está falando. Ele tentou responder, mas não tinha a certeza que precisava. A multidão murmúrio intensificou-se. As expressões tornaram-se de horror. O nome de Samuel, agora, pairava no ar como uma sombra. Quantas mentiras você viveu? Olhe ao redor de você. As consequências estão aqui. E o que vai fazer agora? A intensidade da voz de André era cortante, e todos fixaram os olhos em Ricardo, ansiosos por respostas. E foi nesse momento que uma troca de olhares revelou que Ricardo havia ignorado sua vida inteira. A mulher ao lado de Samuel, sua filha, olhava para ele com uma mistura de amor e desprezo. Você se esqueceu da minha mãe? O que você fez com ela, seu egoísta? E assim, um fio do passado se desprendeu. O relato da vida de Ricardo começava a tomar forma, colidindo com a história de Samuel. Uma reviravolta inesperada. Ricardo arrastou a mão pelo cabelo, sentindo suas forças se esvaírem. Como isso pode ser possível? As peças do quebra-cabeça se juntando de maneira que ele nunca imaginou. A dor da mulher, a perda de Samuel, tudo relacionado de formas que ele nunca poderia perceber. O caos começou a borbulhar sobre ele. Então, a sirene da ambulância cortou o ar, e com ela, uma nova verdade começou a se desenrolar, desafiando tudo que Ricardo pensava saber sobre si mesmo e sobre a vida. Ele sentiu o peso dos olhares sobre seus ombros, a culpa esmagadora e real. O que ele faria agora? A linha entre passado e presente estava se dissolvendo, e ele não sabia se conseguiria voltar atrás. O clamor se intensificou enquanto a multidão se movia em torno dele. As sirenes agora preenchiam os espaços entre os gritos e as palavras cruas. Poderia ele enfrentar essa nova realidade? Assim, a pergunta pairou no ar. Quem ele realmente era? E no fundo da sua consciência, sabia que a vida deles nunca mais seria a mesma. O silêncio tomou conta da rua. O grito da mulher reverberou como um trovão.
O mundo ao redor desapareceu, reduzido a uma bolha de dor e desespero. Ricardo, paralisado, sentiu a vida escorrer pelo chão. Ele não sabia como agir. As sirenes se aproximavam, um isqueiro queimando rápido, queimando tudo. O que está acontecendo? O clamor cortante fez todos encararem a mulher que se ajoelhava ao lado de Samuel, com os olhos marejados. A dor dela era palpável, e a multidão solene assistia, como se fossem testemunhas em um tribunal de angústia. Ricardo olhava para a cena, sem palavras, tentando compreender o que estava acontecendo, enquanto a verdade desmoronava em sua mente. Mas nesse momento de caos, algo inesperado ocorreu. Um homem se destacou da multidão. Alto e robusto, ele se dirigiu a Ricardo com uma determinação que não podia ser ignorada. Era Felipe, um velho amigo de Ricardo, alguém que ele não via há anos. Ricardo, precisamos conversar, agora. Os olhos de Felipe estavam cheios de ansiedade, e ao perceber o estado da mulher de Samuel, ele continuou: O que você fez? O que você escondeu? A multidão flutuava entre os olhares preocupados e a cena dramática diante deles. Ricardo, ainda atordoado, não conseguia acreditar que Felipe estava ali. O que você quer dizer? Sua voz vacilante denunciava sua inquietação. O calor crescente da situação estava se transformando em um incêndio que ele não conseguia apagar. Você sabe muito bem do que estou falando, aquelas documentações que encontramos. Você nunca se livrou delas. A culpa de Samuel não era só dele. A declaração de Felipe causou um estremecimento na multidão. Silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, buscando explicações. Um vazamento de culpabilidade inundou seu ser, entorpecendo Samuel. O que você tem a ver com isso? Ricardo sussurrou, tentando entender. A angústia e o medo cresciam. Ele não estava preparado para a tempestade que se aproximava. Você não percebe? A vida dele se foi por sua ambição. Ele prometeu a você que nunca pisaria naquelas ruas novamente, mas você não ouviu. Toda essa situação é culpa sua. E agora, tudo isso explode na sua cara. Mas a revelação não parou por aí. Felipe se viu, como se chamasse uma verdade ainda mais profunda. As pessoas não morreram apenas por causa de um acidente. A verdade é que alguém manipulou tudo isso. Estão entre nós, mas você nunca viu. O incêndio que envolveu os negócios não tinha relação. Só com vinho e lucro, mas com vício e traição. Seu tom aumentou, quase um grito. A amizade que você pensava que tinha foi construída em mentiras. O murmúrio da multidão cresceu. Algumas pessoas começaram a gritar em descrença, outras em choque, enquanto cada pequena revelação fazia a imagem de Ricardo se desmoronar, como um castelo de cartas. Você não pode estar falando sério. Ele sentiu a cabeça girar. Os sentimentos de alegria e vanglória que antes lhe preenchiam, agora se transformavam em desespero e medo. A mulher, ainda agachada ao lado de Samuel, olhava com raiva e confusão. Por que você não disse nada antes? Ele merecia mais, merecia proteção. O que mais você escondeu, Ricardo? O peso das palavras dela bateu como um soco em seu estômago. Ele não sabia o que responder. O olhar da filha de Samuel estava preenchido de uma dor intensa, uma verdade devastadora que ele não podia suportar. Felipe avançou, um gesto de urgência no rosto. Você precisa entender, Ricardo. A vida de Samuel, a dela, estão entrelaçadas agora. Você está no centro, e se não agir, perderá tudo, não só como um milionário, mas como um ser humano que falhou com seu próximo. E, enquanto as sirenes finalmente chegaram, iluminando a cena com luzes cortantes e estrondosas, a verdade pesada pairava sobre ele como uma sombra. A revelação de Felipe moldou tudo o que Ricardo conhecia, e ele percebeu.
que a história não seguia apenas sobre Samuel, mas sobre sua própria redenção. A multidão observava, seus olhares pesados, como se todo o peso do mundo estivesse em suas mãos. O futuro se tornava uma incógnita assustadora. O que ele faria? A pressão o esmagava, enquanto a sirene soava, e a pergunta pulsava: até onde ele iria para proteger o que restava de sua vida? O silêncio tomou conta da rua. O grito da mulher reverberou como um trovão. O mundo ao redor desapareceu, reduzido a uma bolha de dor e desespero. Ricardo, paralisado, sentiu a vida escorrer pelo chão. Ele não sabia como agir. As sirenes se aproximavam. Um isqueiro queimando rápido. Queimando tudo. Felipe com um olhar ansioso estava à sua frente, mas ficou em segundo plano. O que importava era a mulher ao lado de Samuel, com o rosto coberto de lágrimas. O tempo parecia congelado e a multidão segurava a respiração, esperando. Tinha algo mais que a tensão no ar. Uma sensação de que uma bomba prestes a explodir estava prestes a ser revelada. Por que você não disse nada antes? Ele merecia mais, merecia proteção. A filha de Samuel, com a voz embargada, exclamou mais uma vez, seu olhar fogo e acusador. Ricardo não conseguiu processar a culpa que pesava sobre ele, mas algo dentro dele, ou a presença na mente, explodiu. Uma verdade que há muito tempo estava escondida. Felipe avançou, tomando coragem. Ricardo, você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é. As palavras cortaram o ar como um estilete, e os murmúrios da multidão aumentaram, misturando descrença e horror. Ricardo, em choque, sentiu como se a terra estivesse se desfazendo abaixo dele. Do que você está falando? Ele gaguejou, a confusão estampada em seu rosto. Samuel, ele não é apenas um morador de rua. Ele é seu pai. A revelação explodiu, fazendo com que todos ao redor caíssem em uma onda de silêncio. Um choque tão grande que era quase palpável, como uma pressão no peito. Ricardo parecia mais pálido que nunca. O quê? Não pode ser verdade! O nó na garganta dele se apertou enquanto seu coração batia desesperadamente. A mulher ao lado de Samuel olhava para ele, seus olhos se estreitando com a certeza. Eu sou sua irmã. Você nunca soube, mas não é só a sua vida que foi destruída pelas suas ambições. E agora, ele. As lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se à dor daquela cena terrível. Ele deu tudo por você. Ele me deu tudo, mas você o deixou para trás. A multidão explodiu em murmúrios. O choque era evidente nos rostos de todos. O mundo de Ricardo se desmoronava como um castelo de cartas, desfiando a linha entre a ambição e a conexão profunda que ele nunca entendeu. Ele tentava processar. A mente acelerava, os ecos do passado começaram a surgir. Lembranças de uma infância distorcida. Uma figura paterna que ele nunca realmente conheceu. O que seus pais tinham escondido dele? O que realmente havia acontecido? A filha de Samuel se aproximou mais, com uma determinação que fazia seu coração parar. Você não pode escapar da verdade, Ricardo. Não após tudo isso. O que você tem que fazer? Você vai ficar parado enquanto tudo desmorona? As sirenes se tornavam mais altas. E cada grito que ecoava nas ruas ficou mais frenético. A verdade estava presente, pulsante. Não era apenas sobre o acidente de Samuel. Não é apenas uma história de um milionário e um morador de rua. Era sobre famílias, laços quebrados e um passado obscuro. O peso da revelação tomava conta dele, como um manto de culpa que ele não poderia usar. Ricardo não sabia o que fazer. As consequências daquele momento o assombrariam para sempre.
O olhar da filha de Samuel passava de raiva para tristeza profunda, enquanto as sirenes finalmente iluminavam o cenário. O futuro deles balançava numa corda bamba. O que aconteceria quando tudo fosse finalmente revelado? E ao olhar a multidão, ele percebeu. Ninguém sabia a verdade completa. Era apenas o início de uma história muito mais complicada e sombria do que ele imaginou. E lá, no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava, cada vez mais alta. Quem realmente era ele? O silêncio tomou conta da rua. O grito da mulher reverberou como um trovão. O mundo ao redor desapareceu, reduzido a uma bolha de dor e desespero. Ricardo, paralisado, sentiu a vida escorrer pelo chão. Ele não sabia como agir. As sirenes se aproximavam, um isqueiro queimando rápido, queimando tudo. Felipe ainda estava diante dele, mas tudo parecia distante. O olhar da filha de Samuel, intenso e cheio de emoção, queimava em sua mente. Era como se cada parte do seu mundo estivesse desmoronando. A multidão aguardava, os olhares fixos, a atenção fervente. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, uma figura inesperada apareceu do meio da multidão. Era Mariana, sua assistente e confidente, que sempre esteve à sombra de sua vida. De milionário, ela se lançou à frente, seu rosto pálido, cabelos desgrenhados, os olhos arregalados. Ricardo, você precisa saber a verdade. Tudo isso é pior do que você imagina. Sua voz, alta e desesperada, cortou o ar e fez estalar o silêncio ao redor. A multidão se calou novamente, a expectativa crescendo. O coração de Ricardo começou a acelerar. O que você está dizendo, Mariana? Ele sentia um frio na espinha, a mancha do passado pressionando seu peito. A mulher se adiantou, a mão tremendo enquanto cruzava os braços. Samuel, ele não é o único que perdeu tudo. É mais profundo. O que aconteceu com ele foi um plano que começou de dentro. Você está sendo manipulado. Ricardo, a acusação ressoou e a confusão tomou conta da cena. A mulher ao lado de Samuel olhou para Mariana, os olhos piscando de incredulidade. Como assim manipulado? Mariana respirou fundo, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Aquele acidente, a queda nos negócios, não foi só um acaso. Alguém está tramando e você está no meio disso. O murmúrio cresceu na multidão, uma onda de vozes e perguntas, como um vendaval. Quem? Gritou Ricardo, o pânico danificando cada fibra de seu ser. O olhar furioso da filha de Samuel o perfurava, mas ele já não estava mais apenas preocupado com sua imagem. Agora havia algo maior em jogo, algo que poderia destruir mais vidas. Carlos! Mariana exclamou, fazendo Ricardo se sentir tonto. Ele está por trás disso tudo. Tem algo que você não sabe. Ele não quer apenas destruir você. Ele quer destruir todos que estão ligados a você. Está tentando usar isso para incriminar você, para acabar com sua vida. E Samuel é a vítima. O estalo da revelação parecia tocá-lo como um raio. Ricardo olhou para o rosto da filha de Samuel, agora uma tempestuosa mistura de raiva e confusão. A certeza dele começou a se desfazer, as peças faltantes se conectando. Mas a verdade era tão sombria. O que tudo isso significava? Carlos sempre foi ele. Ricardo disparou, a raiva explodindo dentro dele. Mas mesmo enquanto falava, uma sombra se instalou em sua mente. E se Carlos tivesse outros planos? Ele lembrou-se do olhar triunfante do rival quando a multidão se agitou. As aletas de um plano sombrio estavam bem mais próximas do que ele pensava. E assim, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, um leve tremor nos pés de Ricardo o fez olhar para baixo. Uma pequena criança, perdida entre as pernas da multidão,
tinha a expressão de terror nos olhos e olhava fixamente para Samuel. Ele a reconheceu instantaneamente. Era a irmã de Samuel, a mesma criança que muitos na cidade costumavam ver, mais crescida e sozinha. Papai, você vai ajudar ele? A pergunta dela cortou o coração. De Ricardo, como uma lâmina, o que ele poderia dizer? Ele se sentiu sufocado, o dilema da culpa e da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Seria ele realmente responsável por tudo de ruim que aconteceu? É hora de agir, Ricardo. A voz de Mariana ressoou em sua mente como um comando. Mas a única coisa que ele sabia, enquanto a sirene da ambulância finalmente se aproximava, é que tudo o que ele pensou entender estava prestes a ser desafiado. E se o cerco estivesse se fechando ao seu redor? E se Carlos tivesse mais segredos que implicavam pessoas que ele amava, pessoas que poderiam se machucar ainda mais? E assim, Ricardo se viu em um ponto de ruptura. A linha entre o que era certo e o que era perigoso se desvanecendo rapidamente. A multidão chiava, mas nenhum som parecia penetrar sua mente agora. Ele precisava de uma resposta, e a verdade, aquela verdade obscura, poderia não ser o que todos esperavam. O que ele faria a seguir poderia moldar o futuro de todos ali. Que escolhas faria ele quando a vida de Samuel e de sua família estivesse em suas mãos? O silêncio tomou conta da rua. O grito da mulher reverberou como um trovão. O mundo ao redor desapareceu, reduzido a uma bolha de dor e desespero. Ricardo, paralisado, sentiu a vida escorrer pelo chão. Ele não sabia como agir. As sirenes se aproximavam, o isqueiro queimando rápido, queimando tudo. Felipe estava bem na sua frente, mas tudo parecia distante. O olhar da filha de Samuel, intenso e cheio de emoção, queimava em sua mente. Era como se cada parte do seu mundo estivesse desmoronando. A multidão aguardava, os olhares fixos, a atenção fervente. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, uma figura inesperada apareceu do meio da multidão. Era Mariana, sua assistente e confidente, que sempre esteve à sombra de sua vida de milionário. Ela se lançou à frente, seu rosto pálido, cabelos desgrenhados, os olhos arregalados. Ricardo, você precisa saber a verdade. Tudo isso é pior do que você imagina. Sua voz alta e desesperada cortou o ar e fez estalar o silêncio ao redor. A multidão se calou novamente, a expectativa crescendo. O coração de Ricardo começou a acelerar. O que você está dizendo, Mariana? Ele sentia um frio na espinha, a mancha do passado pressionando seu peito. A mulher se adiantou, a mão tremendo enquanto cruzava os braços. Samuel, ele não é o único que perdeu tudo. É mais profundo. O que aconteceu com ele foi o plano. Um plano que começou de dentro. Você está sendo manipulado. Ricardo! A acusação ressoou e a confusão tomou conta da cena. A mulher ao lado de Samuel olhou para Mariana, os olhos piscando de incredulidade. Como assim, manipulado? Mariana respirou fundo, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Não foi um acaso. Alguém está tramando e você está no meio disso. Um murmúrio cresceu na multidão. Uma onda de vozes e perguntas, como um vendaval. Quem? Gritou Ricardo. O pânico danificando cada fibra de seu ser. O olhar furioso da filha de Samuel o perfurava. Mas ele já não estava mais apenas preocupado com sua imagem. Agora havia algo maior em jogo. Algo que poderia destruir mais vidas. Carlos! Mariana exclamou, fazendo Ricardo se sentir tonto. Ele está por trás disso tudo. Tem algo que você não sabe. Ele não quer apenas destruir você. Ele quer destruir todos que estão ligados a você. Tá tentando usar isso para incriminar você, para acabar com sua vida. E Samuel é a vítima.
O estalo da revelação parecia tocá-lo como um raio. Ricardo olhou para o rosto da filha de Samuel, agora uma tempestuosa mistura de raiva e confusão. A certeza dele começou a se desfazer, as peças faltantes se conectando. Mas a verdade era tão sombria. O que isso significava? Carlos, sempre foi ele, Ricardo disparou, a raiva explodindo dentro dele. Mas, mesmo enquanto falava, uma sombra se instalou em sua mente. E se Carlos tivesse outros planos? Ele lembrou-se do olhar triunfante do rival quando a multidão se agitou. As aletas de um plano sombrio estavam bem mais próximas do que ele pensava. Então, algo ainda mais alarmante aconteceu. A filha de Samuel, com um olhar intenso, puxou um papel de dentro da bolsa. Ricardo, eu tenho isso. A multidão ficou em silêncio novamente enquanto ela desdobrava um documento. É uma certidão de nascimento e você precisa ver isso. Ele hesitou, mas a curiosidade o consumiu. Quando a folha de papel se abriu, as palavras queimaram na sua retina. Ricardo, você é filho de Samuel. O ar escapou de seus pulmões. O choque foi avassalador. Ele não pôde acreditar. A revelação chocou não só a ele, mas a todos ali. Olhares de espanto permearam a multidão. As sirenes agora soavam como um grito distante, quase irrelevantes diante. Na verdade que se desdobrava. A filha de Samuel prosseguiu, agora com a voz trêmula. Você é herdeiro de uma história que nunca conheceu. A culpa não é apenas sua. Você é parte disso tudo, Ricardo. Os murmúrios se tornaram um rugido. Não pode ser. Ricardo sentiu seu mundo girar. Todos seus valores, sua vida, estavam numa dança confusa de revelações. Ele se sentiu como uma marionete, alguém controlado por fios invisíveis. O choque foi monumental e o peso da verdade abordou todos ali. As vidas entrelaçadas de Samuel e Ricardo, de passado e futuro, uma teia quebrada que agora precisava ser remendada. Isso não pode estar acontecendo. A mente dele lutava para processar. Era muito para suportar. Enquanto a multidão sussurrava, um novo mistério começou a emergir. Carlos estava sendo o maestro de um plano muito mais sinistro, e agora, mais do que nunca, a questão pairava no ar. Até onde ele iria para descobrir a verdade? O futuro deles balançava numa corda bamba, e a revelação deixava todos com a pergunta pulsando. Que outras verdades permaneciam escondidas? O silêncio tomou conta da rua. O grito da mulher reverberou como um trovão. O mundo ao redor desapareceu, reduzido a uma bolha de dor e desespero. Ricardo, paralisado, sentiu a vida escorrer pelo chão. Ele não sabia como agir. As sirenes se aproximavam, um isqueiro queimando rápido, queimando tudo, enquanto ele olhava para o documento. Nas mãos da filha de Samuel, a cidade parecia girar ao seu redor. Ele tentava se concentrar, mas tudo escapava como areia entre os dedos. Isso não pode ser verdade, pensou, mas a expressão no rosto da mulher dizia que sim. A realidade era difícil de engolir. E o que significava isso para a vida que ele tinha? Mas antes que ele pudesse processar, um clarão de luz cruzou sua visão. Um carro preto acelerou pela rua, deslizando como um fantasma. Ele não conseguiu se mover, paralisado pela cena à sua frente. O veículo passou rápido e, num instante, atingiu homens que corriam na direção oposta. A multidão gritou, como se estivesse em um caos. O corpo de um dos homens foi projetado para longe e o outro caiu, aterrissando no chão. Não, não, não! O desespero se instalou. Todos se viraram, olhares horrorizados fixos no carro que agora parava. O motorista, um homem com olhos vazios, desembarcou e olhou em volta, com um sorriso insensato no rosto.
Ele parecia satisfeito com a carnificina que havia causado. Ué, alguém aí quer mais? Ele gritou, a voz cheia de desprezo. E então, algo mudou dentro de Ricardo. A raiva invadiu seu corpo como fogo. Ele não poderia deixar aquilo acontecer. Aquela cena era inaceitável. A sua vida havia sido um jogo de poder, mas ali, naquele instante, a verdade estava se cimentando. Samuel, a menina, eles eram mais do que parte de um plano. Era pessoal. Ricardo se virou para a filha de Samuel, olhos cheios de determinação. Eu vou acabar com isso. Não vou deixar que ele escape. E antes que ele pudesse se dar conta, normalidade se dissolveu. Ele avançou, cada passo um grito de revolta. Mariana, Felipe e até a multidão formaram um coro atrapalhado de críticas a Carlos, que agora se juntava ao caos. Cala a boca, Carlos riu. Todos vocês não passam de uma piada. Aposto que a verdade é que ninguém aqui vale nada em comparação a mim. Ele se sentia invencível. Ricardo não tinha mais espaço para dúvida. Era hora de agir. Ele sabia que Carlos não. Era apenas um rival. Era um monstro que manipulara tudo ao seu redor. Ricardo se lançou para a frente, braços estendidos, impotente ao saber que tudo poderia se perder. E o que aconteceu em seguida foi um momento que deixou todos atordoados. Samuel, ainda no chão, levantou a mão e começou a cantar uma canção doce. Era um hino, uma declaração de resistência, que ressoou pela rua, cortando o caos com os acordes de sua dor. Mas isso não deveria estar acontecendo. Papai! A filha de Samuel gritou, sua voz ecoando. Ricardo olhou para ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A música de Samuel se tornava mais intensa. Ele podia sentir a energia do povo ao seu redor. Um despertar que tremeu no ar. Depois, Carlos riu, mas havia algo diferente na sua expressão, quase desconcertante. O sorriso encolheu e seu olhar mudou. O que você sabe, Samuel? E a pergunta pairou no ar, um corte afiado. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como ele sabia? A multidão estava alheia, mas uma onda de confusão começou a tomar conta. Que segredos Carlos guardava sobre Samuel? O que ele poderia compartilhar que mudaria tudo? E então, interrompendo o momento, Carlos gritou. Você não sabe as consequências do que fez, Samuel. A verdade chega a você de uma maneira assustadora. Furioso, Ricardo encarou Carlos. Como ele poderia saber sobre o passado de Samuel? Mas antes que ele pudesse falar, um grito cortante rasgou o ar. Todos na rua se viraram, o olhar fixo na figura frágil que se aproximava. Uma mulher esquelética com roupas rasgadas e os olhos cheios de uma determinação sombrio. Você nunca deveria ter voltado. Você trouxe a dor para todos nós novamente. Ela apontou para Samuel, e todos sentiram um arrepio. Uma conexão estava sendo revelada ali, e a tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Ricardo ficou paralisado. E a pergunta que ecoava na sua mente parecia mais forte agora. Quem é ela? A multidão estava em choque, e no fundo do seu ser, ele sabia que a verdade era muito mais complexa do que havia imaginado. A revelação da mulher podia descortinar uma trama de traição que estava além de suas expectativas, algo que poderia mudar suas vidas para sempre, a vida de todos ali. E o que mais estava por vir? A pressão aumentava, mas uma nova verdade se desenrolava no horizonte, e ninguém poderia prever o que viria a seguir. O silêncio na rua era palpável, cortado apenas pelo lamento arrastado da mulher ao lado de Samuel. A cena dramática se desenrolava como um filme em câmera lenta. Ricardo olhava para os olhos aflitos dela, seu coração socando no peito. Como poderia tudo ter chegado a isso? A revelação do passado o golpeou como uma onda.
um turbilhão de emoções e verdades que desmoronavam sua vida. De forma cruel. Carlos, ali em pé, observava a cena com um sorriso perverso, como se tivesse orquestrado tudo. Vocês acham que foram os únicos a sofrer? Olhem para isso! Ele gritou, irradiando uma satisfação doentia. A multidão murmurou, e o ambiente ficou carregado de tensão. Mas algo mudou no olhar de Ricardo. A dor da filha de Samuel o fulminava. Ele sentiu um aperto no peito. Não era apenas culpa. Era a determinação de não deixar que Carlos destrua mais vidas. Ele respirou fundo, sentindo um calor crescente. Isso chega agora. Vou expor o Carlos, ele pensou. Enquanto as luzes da ambulância piscavam ao fundo, Ricardo percebeu que precisava agir. Não era só sobre ele, e sim sobre todos que sofreram. E avançou decididamente, encarando Carlos, que agora tinha um ar de desprezo. Você vai pagar por tudo isso. Não só por Samuel, mas pelos que você destruiu. A multidão começou a formar uma barreira ao redor. A frequência de murmúrios aumentando, a adrenalina palpável. O terror e a esperança eram uma combinação eletrizante. Samuel, ainda no chão, encarava Ricardo com uma calma inesperada, como se soubesse que alguma coisa mudaria. Era uma canção silenciosa que transparecia no ar. Uma força unida, enfrentando o caos. Você sempre tentou derrubar o que não entende, Carlos, gritou Ricardo, a verdade pulsando em sua voz. Está na hora de você sair da sombra e encarar as consequências das suas ações. Cada palavra era um golpe, uma afirmação clara. A multidão começou a se agitar, a encorajar Ricardo a seguir em frente. Mas antes que a tensão pudesse crescer mais, a mulher, com lágrimas escorrendo, levantou-se e gritou: Você não é o único que sofreu, Carlos. A emoção dela ecoou. Meu pai deu tudo por você e pela sua ambição. Você não tem ideia do que sua ganância causou. O som daquela acusação reverberou entre as pessoas à sua volta. Carlos, afetado, olhou para ela. O sorriso vacilou e uma sombra de dúvida atravessou seu rosto. Ele hesitava, como se o peso do que tinha feito começasse a pesar. Mas para Ricardo, não bastava apenas acusá-lo. Era hora de agir. O passado poderia ser uma cela, mas o presente, um caminho. Então, de repente, um murmúrio crescente surgiu. A multidão começou a gritar: Fora, Carlos! A verdade é sua prisão. As palavras se tornaram um hino. Ele recuou, surpreso pelo poder do coletivo. Enquanto a pressão aumentava, ele sabia que estava perdendo. Em um movimento ousado, Ricardo se aproximou do corpo de Samuel. Eu não vou deixar isso acabar assim. Tenho uma promessa a ser cumprida. A vida de Samuel e de sua filha significam algo. Ele respirou profundamente, sabendo que sua decisão mudaria tudo. E então, em um momento singular, ele disse algo que surpreendeu a todos. Vamos reescrever essa história. Cada um aqui. Tenho um papel nisso. As sirenes tornaram-se uma música de fundo. A dor ainda presente, mas a esperança brotava. Ricardo olhou para a filha de Samuel, agora com um olhar intenso. Aquela era a hora. Vamos ressurgir do fundo desse abismo. Vamos reconstruir, juntos. Aquelas palavras, um novo fervor varreu a multidão. Esperança surge entre as cenas de destruição. Eles eram mais do que testemunhas, eram protagonistas de um novo capítulo. Enquanto a mulher ao lado de Samuel se aproximava, o significado da conexão se tornava claro. A vida deles mudaria a partir daquele momento, mas não sem consequências. Cada um ali tinha uma escolha: permanecer no passado ou lutar pelo futuro. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer.
suas veias enquanto o momento decisivo se aproximava, e ele sabia que o próximo passo revelaria o que estava por vir. E você, o que faria? Diante de uma crise, unir forças ou se entregar ao medo? O futuro está em suas mãos. Não perca a oportunidade de acompanhar mais histórias que podem mudar sua forma de ver o mundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.